Você sabe quais são os benefícios da oração? Se não sabe, fique com a gente que você vai descobrir nessa aula. Nosso módulo dessa vez é sobre oração, oração e jejum. E a nossa primeira aula vai falar sobre oração. Você sabe o que é oração? Oração é basicamente uma conversa com Deus. Basicamente é uma forma de nós nos relacionarmos com Ele. Quando Jesus morreu por nós, Ele morreu para que nós tivéssemos o nosso relacionamento com Ele restaurado. E isso, o relacionamento com Deus que gera a nossa vida eterna, foi quebrado no Jardim do Éden, ele faz com que nós passemos a fazer parte da família de Deus. Com isso, nós criamos um relacionamento ou religamos a nossa relação com Deus. Para isso, nós temos que ter formas de falar com Deus. E a forma como Deus nos ensinou a falar com Ele é através da oração. Então, basicamente, a oração, como eu falei, é uma forma da gente falar com Deus. É uma conversa com Deus. Seja abrindo a boca, seja em pensamento, mas é uma forma da gente falar com Deus. Isso é oração. Isso é uma coisa simples, né? Como alguém que está falando com uma outra pessoa, só que com Deus a gente não está vendo com os nossos olhos essa outra pessoa, né? Que no caso é Deus. Mas a gente, pela fé, sabe que Ele está ouvindo o que a gente está falando. Então isso é oração. Eu posso abrir minha boca e falar com Ele e saber que Ele está me ouvindo. Eu posso pensar e falar com Ele sabendo que Ele está me ouvindo. E a gente pensa assim, por que a gente deve orar? Né? Você não se perguntou por que nós devemos orar? E eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas aqui, sobre as razões que a gente deve orar. E a gente pensa assim, quando a gente entra, começa a fazer parte, somos salvos por Jesus, nós analogamente nós passamos a fazer parte de um reino, né? Nós somos transportados para o reino de Deus. E nesse reino tem novas regras, novas leis, novas formas de se comportar, novas formas de pensar, novos jeitos de viver. É um novo reino. Nós fazemos parte do reino das trevas. Nós estávamos acostumados a viver como parte do reino das trevas, seguindo as leis, os costumes, os comportamentos do reino das trevas. Só que Jesus tira a gente e coloca, como a Bíblia fala, Ele transportou a gente do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus. E nesse reino é diferente as coisas. E a gente começa a aprender. Assim como também tem outra analogia que a Bíblia usa, que nós passamos a ser filhos de Deus. Então a gente passa a entrar, a compor. Nós somos adotados como filhos de Deus. Então a gente passa a compor a família de Deus. E é uma nova família, são novos costumes. É como se a gente passasse a morar. Imagina você, né? Você vive na sua casa, na sua família, e aí do dia para a noite você se muda para uma nova casa, para uma nova família. Então lá eles terão outros costumes, outros comportamentos, outras formas de fazer as coisas, né? Outras coisas que eles vão comer, que eles vão fazer, para onde eles vão, o que eles deixam de fazer. É uma cultura diferente. Então a gente passa de uma forma de viver para uma outra forma de viver. E o que isso tem a ver com a oração? Tem tudo a ver com a oração. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, quando a gente é adotado por Deus, a gente se torna uma criança, como um bebezinho na fé. E isso a gente precisa, como Paulo fala, né? A gente precisa do leite espiritual, mas a gente com o tempo deve amadurecer. E só que a gente não sabe ainda como lidar com as coisas, como é que funciona muito bem esse reino, essa nova família. Então a gente precisa falar com o dono da família, falar com o pai da família, falar com o rei. E a gente tem esse acesso livre a ele. Jesus morreu para que a gente tivesse esse acesso, né? Lembra que a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou para que nós pudéssemos ter acesso livre ao rei, né? Para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Pai. Então a oração faz com que a gente, quando tenha dúvida de alguma coisa, a gente pode falar: Pai, o que é isso? Como é isso? Por que isso acontece, né? O que eu faço numa situação dessa? Isso é uma conversa.
isso é uma oração. E a gente deve, é importante que a gente tenha expectativa de ouvir a resposta de Deus. Talvez não com os ouvidos humanos, mas Deus tem muitas formas de responder a gente. Então a oração, quando a gente faz parte, né, quando a gente entra numa nova família, quando a gente faz parte do reino de Deus, nós fazemos parte de uma nova coisa. E a gente vai ter dúvidas, é normal, é lógico, é claro. E a gente usa a conversa. Assim como os discípulos que estavam perto de Jesus, e eles estavam vivendo aquilo tudo novo. Eles estavam andando com Jesus e a forma de Jesus se comportar, de Jesus falar, de Jesus fazer as coisas, era novidade para eles. Era muita coisa nova, era muita coisa diferente do que eles viviam. Então eles perguntavam coisas para Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus, ensina a gente a fazer isso aqui. Jesus, por que isso aqui? Com certeza eles tinham muitas dúvidas. E hoje em dia, a gente, quando faz parte do reino de Deus, temos muitas dúvidas. E a gente deve orar porque a gente precisa tirar essas dúvidas. E Deus está lá disposto e querendo tirar as nossas dúvidas, querendo ensinar a gente naquilo que a gente precisa aprender naquele momento em que a gente está orando. Outro ponto pelo qual nós devemos orar é porque Deus responde à nossa fé e não às nossas necessidades. Imagina, muitas pessoas no mundo existem passando por grandes necessidades ou pequenas necessidades, e não é só porque elas estão passando por isso que elas têm suas necessidades supridas. Então Deus, ele se coloca, como E.M. Bounds fala, ele se coloca debaixo da lei da oração e se obriga a responder às nossas orações conforme a vontade dele. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos disso acontecendo. Por exemplo, quando Miriam ela cria aqui uma situação contra Moisés. Deus chama eles para perto e Deus coloca sobre ela uma lepra, depois de conversar com eles. E Deus fala assim, Moisés, ore por ela, para que ela seja curada. Mas Deus não sabia que ela precisava ser curada? Deus sabia. Não foi o próprio Deus que colocou aquilo sobre ela, aquela lepra sobre ela? Sabia. Mas ele fala para Moisés orar por ela, para que ela seja curada. Um outro exemplo disso é de Abraão e Ló. A gente olha e Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra e Ló está morando numa dessas cidades. E Abraão começa a conversar com Deus e ele começa a interceder por um justo, né? Ele começa a interceder por alguém daquela cidade, que ele sabia que era Ló, e Deus também sabia. E Deus ouve a oração dele e responde, livrando Ló daquela destruição daquelas duas cidades. E a gente olha também um outro exemplo com Abraão. Quando Abraão chega num lugar e o rei daquela cidade, ele toma Sara como sua mulher. Só que antes dele fazer qualquer coisa com Sara, ele tem um sonho, o rei tem um sonho. E ele fala que ele não deve fazer aquilo. Deus fala para ele que ele não deve fazer aquilo porque ela é a esposa de Abraão. E Deus fala, não se preocupa, porque Abraão vai orar por ti. E aí a gente pensa assim, mas Deus sabia que era ele? Por que ele simplesmente não deixou? Mas Deus falou, Abraão vai orar por ti. Então a gente deve orar. A gente olha para Jesus e Jesus fala assim, rogai ao Senhor da seara, os trabalhadores são poucos, né? Então Deus sabe que os trabalhadores são poucos. Por que ele não envia logo? Ele fala, vocês têm a responsabilidade de orar para Deus, para que ele responda com mais trabalhadores. A gente olha para Tiago, quando ele fala assim, vocês não recebem porque não pedem. E a gente pensa, poxa, quer dizer que tem as bênçãos lá em cima e eu não acesso essas bênçãos porque eu não peço. Então, quer dizer que se eu pedisse, eu receberia. Então, isso é importante a gente entender do porquê que a gente deve orar. A oração, ela move a mão de Deus em favor de nós oramos em nosso favor, em favor de outras pessoas, de terceiro, quando a gente intercede por outras pessoas. Então é importantíssimo a gente orar, porque isso vai mover a mão de Deus, tanto em bênçãos materiais, em bênçãos espirituais, em salvação de pessoas. Tem um grande missionário que trabalhava na China, e a história dele é que ele sentia um grande ardor no coração dele. E
para que alguém fosse evangelizar o interior da China, porque tinha muita gente na costa, mas não tinha quase ninguém no interior. Deus falou: é você, vai lá e evangelize. E ele foi, ele ouviu o chamado, obedeceu, e ele criou um grupo missionário grande, conseguiu 800 missionários. E isso fez com que ele impactasse muita gente no interior da China. E os frutos até hoje são colhidos por conta daquele trabalho. Perguntaram para ele: qual é o seu segredo? Ele falou: a oração. Para o homem é impossível mudar e salvar um outro homem. Mas quando a gente ora, aquilo para Deus não é impossível. E Deus move o coração das pessoas em direção à salvação. Então a gente deve orar. Tem um pastor chamado Dave Earley que ele fala que se Deus não está fazendo nada na sua igreja, na sua cidade, talvez seja porque você e a sua igreja não estão orando. Talvez seja porque está faltando oração, está faltando pessoas clamando a Ele em favor daquele povo, em favor daquelas pessoas. Então é por isso que nós devemos orar, porque nós estamos entrando em um novo reino, em uma nova família, a gente tem dúvidas, muitas dúvidas, né? E a gente precisa falar, e o nosso Pai, o nosso Rei, está disposto a ouvir a nossa oração e responder. Agora a gente passa para os benefícios da oração, porque a oração, como qualquer coisa que Deus fala para a gente fazer, elas têm benefícios, né? Por isso que Deus fala: vocês devem pedir. E Deus ensina, né? Deus conta várias histórias de que a gente deve insistir em oração, persistir orando. Às vezes a gente quer as coisas e a gente ora por um momento e não vê uma resposta de Deus logo e a gente desiste de orar. Mas Deus ensina que nós devemos persistir. Jesus fala: vocês devem orar, né? Assim como aquela viúva que batia na porta daquele juiz lá em Nico, que não respeitava ninguém, e ele fez justiça em favor dela, portanto ela persistiu. Deus falou: olha, tá vendo aquele homem que não respeitava ninguém fez justiça, quanto mais o vosso Pai, né, que ama vocês, que é um justo juiz, que é perfeito. E ele fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, né, não vai dar coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então Jesus vai ensinar muitas vezes a gente a orar. Quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, ele fala sobre a gente pedir as coisas, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, nos livra das tentações. Então essas são coisas que ele está estimulando a gente a orar. E é interessante que ele ensina os discípulos a orarem por uma provocação dos discípulos, não no mau sentido, mas porque os discípulos falaram assim: Jesus, ensina a gente a orar. Uma vez eu ouvi um pastor falando que Jesus ele chegava rápido e ele curava alguém, e rápido ele ressuscitava alguém em segundos, mas ele gastava horas de oração falando com o Pai, horas falando com o Pai. Então os discípulos, percebendo aquilo, eles falaram: então talvez seja aí o segredo, porque ele gasta horas de comunhão, de conversa com o Pai, e quando ele chega aqui, na hora da ação, na hora de fazer alguma coisa, de resolver algum problema, ele resolve em segundos. Então eles falaram: poxa, Jesus, ensina a gente a orar, porque a gente está gastando horas para resolver um problema, mas a gente não gasta quase nem um pouquinho de tempo orando em relacionamento com o Pai. Então Jesus ensina aquela oração do Pai Nosso como uma oração modelo para que eles aprendam a orar. Então a gente vê os benefícios da oração, né? Como qualquer coisa que Deus faz a gente fazer, nós temos benefícios, nós recebemos recompensa sobre isso. Então eu listei 11 benefícios. Talvez tenham mais, mas eu listei 11 benefícios nos meus estudos. O primeiro que eu listei foi a intimidade com Deus. Então, a oração nada mais é do que um relacionamento, do que aquilo que Deus tanto quer de nós, né? A amizade, um relacionamento, de caminhar junto. Jesus falou: não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Amigos, né? O Antigo Testamento fala sobre Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que estava lá e tinha um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que
que não tinha muita coisa de falar dele, mas ele andou com Deus e isso fez com que ele não, nem passasse, nem visse a morte. Ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus. Então, a intimidade com Deus, ela é o maior, talvez o maior benefício da oração. Quando a gente conhece aquele que a gente está perto. A gente não conhece alguém só porque a gente leu alguma coisa sobre ela. Isso é uma parte de conhecer alguma pessoa. Mas quando a gente está perto dela e a gente tem a oportunidade de conversar, de falar, de ouvir o que ela está dizendo, isso sim vai gerar intimidade. Eu não tenho intimidade com alguém que eu apenas li um livro sobre aquela pessoa, biografia sobre aquela pessoa. Quando eu consigo ter intimidade é quando eu chego perto dela e eu consigo conversar com ela, eu consigo ouvir o que ela fala, eu consigo falar, perguntar, ver a opinião dela, ver o que ela pensa, o que ela acha sobre isso. Então a oração proporciona para a gente intimidade, não com uma pessoa qualquer, mas com o próprio Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas e aquele que tem o poder sobre todas as coisas. A intimidade com Ele é gerada também pela oração. Segundo benefício, ficar parecido com Deus. A Bíblia vai falar que nós somos discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. E discípulo nada mais é do que um aprendiz. E quando naquele tempo do Novo Testamento, o discípulo era aquele que se propunha a aprender do seu mestre, a conhecer o seu mestre, a ponto de ser igual a ele. Não só na forma de falar, mas na forma de pensar, na forma de agir, ser igual, ser uma cópia dele. Então, quando a Bíblia vai falar que nós somos discípulos de Jesus, nós devemos ser como ele. Como que nós conseguimos ser como ele? Quando a gente anda junto com ele. Por que Jesus andou perto, andou com aqueles 12 discípulos? Porque era assim que eles seriam parecidos com Jesus. Era andando, era aprendendo, era ouvindo, era sabendo como Jesus reagia numa situação de estresse, era sabendo como Jesus reagia numa situação de alegria, era sabendo como Jesus reagia diante de alguém que era muito rico, diante de alguém que era muito pobre, era sabendo como Jesus reagia diante de um leproso que chegava até ele para pedir uma cura, era sabendo como Jesus reagia diante de um momento de tamanha aflição como foi perto da sua morte. Então, andar junto com Jesus fez com que os discípulos fossem pouco a pouco se moldando e sendo parecidos com ele. Quando a gente anda, quando a gente ora, a gente está andando junto com ele. E isso vai fazendo de pouquinho em pouquinho nós sermos mais parecidos com ele, de pouquinho em pouquinho. Então a oração faz com que nós também sejamos parecidos com Jesus, com ele, porque a gente vai estando perto dele, a gente vai ficando perto dele. E se a gente consegue fazer aquilo que Paulo fala, de orar sem cessar, ou seja, de um relacionamento íntimo, aonde quer que eu esteja, seja dentro da igreja, num culto, seja fora da igreja, em qualquer outro lugar, eu posso estar tendo um relacionamento com aquele que nunca sai de perto de mim, com aquele que está dentro de mim, com o Espírito Santo, com aquele que sempre está me ouvindo. Então eu posso falar com ele, ainda que eu esteja num carro, ainda que eu esteja no ônibus, ainda que eu esteja na minha escola, no meu trabalho, eu posso estar o tempo todo falando com ele, me relacionando com ele. Isso gera nós ficarmos de pouquinho em pouquinho parecidos com Jesus. Terceiro benefício da oração, recebermos direção de Deus. Então nós vamos olhar, a gente olha para a Bíblia e a gente percebe que em muitos casos a Bíblia, os homens de Deus, os grandes homens de Deus, passaram por situações em que eles não sabiam o que fazer, não sabiam que caminho tomar. E eles chegavam até Deus e eles oravam e Deus direcionava para o que eles deveriam fazer. A gente olha isso na vida de Davi, a gente olha isso na vida de Moisés. Imagina, Moisés estava diante do Mar Vermelho e ele estava com o povo na frente dele, o exército de Faraó estava vindo para pegar eles de volta e levar para o Egito, e ele não sabia o que fazer. E ele ora e ele fala com Deus e Deus dá a direção para ele fazer. A gente olha para Josué, a gente olha para os outros homens de Deus,
A gente olha para Samuel, a gente olha para Salomão, nós olhamos para os apóstolos e cada um deles, quando tinham os seus momentos de não saber o que fazer, eles clamavam a Deus e Deus respondia e Deus direcionava no que eles deveriam fazer. Então a oração, ela tem aquele poder de mover a Deus para Deus responder e Deus dar direção para a gente tomar quando a gente precisa saber o que fazer, precisa saber que caminho seguir. O próprio autor de Provérbios fala que há caminhos que ao homem parecem caminhos de bênção, de vida, mas no final são caminhos de morte. E como é que eu vou saber se aparentemente ele é um bom caminho? Quando eu falo com o meu Pai, quando eu falo com o meu Rei, o meu Senhor, ele sabe qual é o fim do caminho. Então ele me direciona, ele fala, não, por aqui não, vá por aqui. Então, uma das orações, o terceiro tópico que eu coloquei como bênção, como benefício da oração, é ter direção. Quarto benefício, recebemos paz. Não a paz que o mundo ensina. A paz que o mundo ensina é aquela paz onde não há guerras, onde não há problemas, onde não há dificuldades, onde eu estou bem com a minha família, onde eu não tenho problema financeiro, onde eu não tenho problema da minha saúde, onde eu não tenho nenhum problema, aí eu tenho paz. Não é essa paz que a Bíblia nos ensina e que a oração proporciona. A paz que a oração nos proporciona é a paz interior, aquela que eu tenho mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de guerra, em momentos de lutas, em momentos de tribulações, de aflições. Quando Paulo fala aos Filipenses, ele fala, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados por nada, né? Então, aquilo que vocês têm que gera a preocupação, falem para Deus, né? Coloquem orações, súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os corações de vocês. Qual era o benefício? A paz de Deus. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele somente pode dar. Então, quando a gente pega aquilo que tem afligido a nossa mente, nosso coração, que tem deixado a gente preocupado, que tem deixado a gente mal, e a gente fala para Ele, e a gente fala para eles conhecendo, entendendo que Ele ama, que Ele cuida da gente, que Ele se importa com a gente, e que Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não pode fazer, porque Ele sabe os nossos limites, tudo isso junto vai gerar no nosso coração, na nossa mente, paz. Paz para que a gente consiga passar pelos tempos difíceis, passar pelos tempos de luta, de tribulação, mas dentro da gente a gente pode ter paz porque a gente sabe que tem alguém muito, muito maior do que nós que tem cuidado da gente. Quinto benefício da oração. Recebemos proteção. Então, quando a gente ora e a gente está passando por algum momento de luta, Deus é aquele que nos protege. Deus é aquele que é capaz de gerar proteção sobre nós. Ainda que seja uma proteção que aos olhos humanos seja impossível de acontecer. Mas Deus é aquele Deus do impossível. Se a gente vai olhar para a Bíblia, quando o povo de Israel teve um momento em que o exército cercou a cidade e o rei não sabia o que fazer. E o rei clamou a Deus e falou com Deus, e Deus livrou o povo dele daquela cidade. Eles não tiveram que lutar. Um anjo somente destruiu todo aquele exército que estava em volta dele. Isso é proteção. Isso foi fruto, resposta de uma oração que o rei e o povo fizeram juntos ao Senhor. Então, quando nós temos, por exemplo, quando Pedro está preso, né, numa cadeia e no dia seguinte ele já ia ser apresentado e provavelmente ele seria morto, a igreja, a Bíblia fala no livro de Atos que a igreja estava incessantemente orando por ele. E aquela oração fez com que o anjo entrasse na prisão, tirasse as cadeias dele, abrisse a porta e permitisse com que ele escapasse. Então, um dos benefícios da oração, o quinto benefício que eu listei foi a proteção, né? Onde nós oramos, nós movemos a mão de Deus para proteger a gente no meio de alguma luta, no meio de alguma guerra em que nós estamos passando. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer.
Deus é o guarda de Israel que não dorme. Ele está o tempo todo perto da gente, cuidando e protegendo, assim como um pai cuida dos seus filhos e protege os seus filhos. Sexto benefício da oração: libertação. Então, às vezes a gente está, passando por dificuldades e presos em algumas coisas, e a gente fala com Deus e clama a Deus e ora e insiste, e Deus derrama sobre nós, liberta a gente de muitas coisas. A gente olha para quando Jesus estava aqui no ministério dele na terra, e aquele homem gadareno que não conseguia mais estar perto da sua família, não conseguia mais ter contato com as pessoas. Ele vivia no cemitério, prendiam ele se saltava, mas ele não conseguia mais. Ele estava totalmente preso por demônios. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus libertou ele. E isso muitas outras pessoas tiveram libertações de enfermidades, tiveram libertações espirituais, pessoas estavam presas pelo pecado, mas foram libertas. Então a oração, um dos benefícios da oração também é libertação. Libertação. Sétimo benefício: nós podemos receber entendimento ou revelação de Deus. A gente olha para Daniel, e Daniel teve um momento em que ele teve um sonho. E aquele sonho perturbou ele, porque ele não estava entendendo o que significava. Ele sabia que era um sonho de Deus, mas ele não estava entendendo. E ele se propôs a orar, a buscar o Senhor com intensidade, até que ele recebesse o entendimento daquele sonho, até que Deus falasse para ele o que significava aquilo. E a Bíblia fala que no 21º dia o anjo chegou com a resposta para ele. Só que o anjo falou: desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a buscar o Senhor pela revelação, eu fui enviado com a resposta. Só que o príncipe da Pérsia se colocou no caminho, de modo que eu não consegui passar. Ou seja, Daniel ficou orando por 21 dias. O que estava acontecendo nas regiões celestes? Estava acontecendo batalha espiritual. Então ele ficou orando, clamando a Deus, buscando a Deus, enquanto a batalha acontecia nas regiões celestes. E no 21º dia ele recebeu o entendimento daquilo que ele precisava entender. Quando outro rei teve um sonho, quando o rei teve um sonho também, e ele falou para os amigos dele: vamos orar, porque Deus vai dar entendimento. E Deus deu entendimento para ele sobre aquele sonho também. Então, quando a gente busca a Deus, às vezes esse é um exemplo de sonho, de Daniel, mas às vezes a gente quer entender alguma coisa da Bíblia, a gente está lendo alguma coisa da Palavra de Deus e a gente não entende. E a gente estuda, a gente busca, mas a gente deve falar para Deus: Deus, me ensina o que é isso, me ajuda a entender o que significa isso, me ajuda a entender o que isso quer dizer. Deus, pelo Espírito Santo, aquele que é o outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que vem ensinar a gente no caminho que a gente deve andar, ensinar as verdades bíblicas, ele vai nos guiar no entendimento correto da verdade. Quando a gente tem um coração sincero e humilde e busca a Deus, ele vai ensinar a gente e dar entendimento para a gente naquilo que a gente tem buscado. O oitavo benefício da oração é que fortalece o nosso espírito. Então, nós temos duas naturezas. A Bíblia fala que nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Para a gente alimentar e fortalecer a nossa natureza carnal, a gente não precisa fazer nada. É só viver a nossa vida normal e ela vai ser alimentada por tudo que tem à nossa volta. Mas para fortalecer nossa natureza espiritual, uma das coisas que a gente deve fazer, que é importante, é vital para que a gente se mantenha vivo espiritualmente, é a oração. Passar tempo com Deus, é falar com Ele, é buscar a Ele. E isso fortalece o nosso espírito, isso fortalece aquilo que é de Deus que está dentro da gente. Então, sem a oração, o nosso espírito vai cada vez ficando mais fraco. Tem pessoas que falam assim: é só meditar na palavra. Mas tem muita gente que medita e deixa de orar. E isso vai deixando elas fracas espiritualmente, deixando a carne delas mais forte. Então a oração também é muito importante para que o nosso espírito se fortaleça. O nono benefício de nós orarmos: recebermos bênçãos que não receberíamos se não pedíssemos. Eu já falei isso no começo, né? Tiago fala: vocês não recebem porque não pedem. É interessante a gente saber disso, isso é importante, porque tem coisas que a gente está passando, está vivendo
E a gente não fala para Deus, a gente ou esquece que Deus está trabalhando em nosso favor, ou a gente não acredita que Deus pode ajudar a gente naquilo que a gente está passando. Por algum motivo a gente não fala, e Deus está lá falando, eu posso te ajudar. Eu tenho aquilo que você precisa. E a gente não ora, a gente não pede, a gente não fala para Ele que a gente está passando. Então, tem coisas lá no céu, é como se a gente tivesse um estoque de bênçãos só no nosso nome, mas que a gente acessa quando a gente começa a falar com Ele, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar Ele. Quando a gente não faz isso, a gente deixa de receber muitas coisas que Deus gostaria de entregar na nossa mão. 10º benefício da oração. Outras pessoas podem ser abençoadas. Então a Bíblia vai ensinar, por exemplos, que a gente deve orar por outras pessoas, a gente deve interceder por outras pessoas. Isso é importante, isso é vital. Abraão, como eu falei, intercedeu por Ló, intercedeu pelo rei. Moisés intercedia pelas pessoas, Moisés intercedia pelo povo. Então nós devemos fazer isso. A Bíblia vai mostrar que Jesus intercedia pelos seus discípulos. Quando ele fala para Pedro, que Satanás estava cirandando, quis cirandar ele intercedeu por ele, intercedeu na oração que ele fez por nós, que nem tínhamos nascido ainda, mas Jesus já estava orando por nós. Paulo orava pelas igrejas que ele tinha plantado, igrejas que ele nem tinha ido visitar ainda, que ele nem conhecia pessoalmente, mas ele já orava por aquelas igrejas, por outras pessoas. Então a nossa oração pode impactar a vida de outras pessoas, que não seja a nossa. Então nós devemos orar por nós, e isso é importante, que devemos cuidar da nossa vida, mas também devemos orar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por aqueles que ainda não conhecem a Deus, para que eles tenham o entendimento deles aberto, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas coisas que têm acontecido. Devemos orar por isso, por essas coisas também. 11º benefício da oração e último que eu listei é receber perdão de pecados. Todos os dias, e Jesus ensina na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que é isso? É o pedido de perdão. É alguém que reconhece que errou, que reconhece que falhou diante de Deus, e ela vai diante de Deus, se arrepende e pede perdão. E isso gera a bênção de receber o perdão. Se a gente erra e a gente não fala nada, a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de receber, que é o perdão. Isso é um exemplo de Davi. Davi errou, adulterou com Batseba, assassinou seu marido, mandou seu marido morrer, Então, no final das contas, ele foi quem foi o responsável pela morte do seu marido, ficou com ela, só que ele não se arrependeu, ele não confessou, ele não se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então isso passaram algum tempo sem aquela oração de arrependimento, sem ele ter falado para Deus, sem ele receber o perdão que Deus gostaria de dar para ele. E até que Deus envia o profeta lá para falar, para mostrar o pecado dele. E aí é que ele se arrepende, aí é que ele ora, aí que ele vai se humilhar diante de Deus e Deus perdoa ele. Então, enquanto a gente está errando e a gente não para se arrepender e para pedir perdão, a gente não recebe a bênção do perdão de Deus.